Por que suas orações ficam sem resposta por meses, às vezes anos, enquanto outros cristãos parecem viver de milagre em milagre? Por que alguns crentes oram uma vez e recebem imediatamente, enquanto você ora 1000 vezes pela mesma coisa e nada acontece? A resposta está em um princípio espiritual profundo que poucos compreendem, e a lei da incubação espiritual baseado em ensinamentos poderosos aprendidos com David Yonggi Cho. Esta mensagem vai revelar o segredo de como gerar espiritualmente a seus milagres. Imagine uma mulher grávida. Durante 9 meses, ela carrega dentro de si uma vida que está crescendo, desenvolvendo-se, formando-se completamente. Ninguém pode ver o bebê, ninguém pode tocá-lo, mas ele está tão real quanto qualquer pessoa que já nasceu. A mãe sabe que algo extraordinário está acontecendo em seu ventre, mesmo nos dias em que não sente movimento. Ela não duvida da existência da criança só porque não pode vê-la. Ela simplesmente espera, nutre, protege e se prepara para o momento do nascimento. Esta é exatamente a ilustração perfeita de como Deus opera no reino espiritual. Quando você ora especificamente por algo, quando sua fé toca o coração de Deus, acontece uma concepção espiritual. Sua resposta não nasce instantaneamente, ela é concebida, gestada e desenvolvida até o momento perfeito do nascimento. O problema é que a maioria dos cristãos não compreende este processo e desiste durante a gestação espiritual. A primeira revelação fundamental que revolucionará a sua vida de oração é esta: e Deus não responde orações vagas porque Ele não comete erros na entrega. Se você pede uma bênção, qual das 8.000 promessas bíblicas Ele deveria entregar? Se você ora me dê um trabalho, que tipo de trabalho? Onde? Com que salário? Em que área? Sua oração precisa ser tão específica que Deus não possa se enganar na entrega. Esta especificidade não é capricho divino, é sabedoria celestial. Quando você ora especificamente, está fornecendo o DNA espiritual de sua resposta. Assim como cada bebê se forma seguindo um código genético único e específico, suas respostas de oração se formam seguindo as especificações exatas que você fornece em suas orações. A Bíblia está repleta de exemplos desta verdade. Quando Elias orou por chuva, ele não pediu genericamente a Senhor, mande água do céu. Ele orou especificamente por chuva abundante que encheria os rios e riachos. Quando Ana orou por um filho, ela não pediu qualquer criança, ela especificou um filho varão que seria dedicado ao serviço de Deus. A especificidade de suas orações determinou a precisão das respostas. David Yonggi Cho ensinou um princípio revolucionário que chocou o mundo cristão e a importância da imaginação santificada na vida de oração. Antes de você poder receber algo do reino espiritual, você precisa vê-lo claramente com os olhos da imaginação. Deus deu a você esta capacidade não para fantasiar, mas para incubar espiritualmente suas respostas. Quando você fecha os olhos e visualiza detalhadamente aquilo pelo que está orando, algo poderoso acontece no mundo espiritual. Você está criando um molde espiritual no qual Deus pode verter sua resposta. Sem esta visualização clara e específica, suas orações permanecem vagas e sem direção. Esta não é visualização mística ou técnica da nova era, é um princípio bíblico profundo. Abraão visualizou sua descendência como as estrelas do céu antes de ter um único filho. Moisés visualizou a terra prometida antes de o povo sair do Egito. Jesus visualizou sua igreja gloriosa antes mesmo de morrer na cruz. A imaginação santificada é a tela na qual Deus pinta suas respostas antes de manifestá-las no mundo físico. Quando você ora especificamente, visualizando claramente aquilo que deseja, e sente uma explosão de fé em seu coração, neste exato momento acontece algo milagroso no reino invisível e a concepção espiritual. Sua resposta foi fertilizada no ventre espiritual e começou seu processo de desenvolvimento. Este é o momento mais crucial de todo o processo, pois determina se você receberá ou não aquilo pelo que orou. A concepção espiritual não acontece automaticamente apenas porque você orou. Ela acontece quando 3 elementos se unem: de oração específica,
visualização clara e fé genuína. Quando estes três elementos se encontram, há uma explosão sobrenatural no reino espiritual e sua resposta é concebida. Muitos cristãos oram por anos sem nunca experimentar uma verdadeira concepção espiritual porque um ou mais destes elementos está faltando. Eles oram especificamente, mas sem visualização. Ou visualizam, mas sem fé genuína. Ou têm fé, mas oram vagamente. Todos os três elementos devem estar presentes para que a concepção espiritual ocorra. Um jovem pastor vivia na pobreza extrema, dormindo no chão, comendo no chão, sem os móveis mais básicos para sua dignidade. Ele orava vagamente, Senhor, me ajude, me dê o que preciso. Meses se passaram sem resposta alguma. A frustração crescia. As dúvidas aumentavam. Até o dia em que descobriu que estava orando completamente errado. Quando ele aprendeu a orar especificamente, uma escrivaninha de mogno das Filipinas, uma cadeira de escritório com rodinhas, uma bicicleta americana com marchas, algo poderoso aconteceu. A fé explodiu em seu coração. Ele sentiu que havia concebido espiritualmente essas coisas. Elas estavam crescendo dentro dele como um bebê no ventre materno. Mas na manhã seguinte, a sensação de fé havia desaparecido. O coração estava vazio. A euforia se foi. É neste momento que a maioria dos cristãos desiste. Eles interpretam a ausência de sentimento como ausência de fé. Grande erro. Ele começou a declarar publicamente que já possuía os móveis pelos quais havia orado. As pessoas pensavam que ele havia enlouquecido. Quando exigiram ver os móveis, ele respondeu: "E vocês estiveram no ventre de suas mães por 9 meses. Alguém podia vê-los? Não. Mas vocês eram tão reais lá dentro quanto são aqui fora. Da mesma forma, minhas respostas foram concebidas e estão crescendo dentro de mim até o momento do nascimento." A cidade inteira começou a rir dele. Diziam que o pastor estava grávido de móveis. Mas ele manteve sua confissão de fé, e no tempo perfeito de Deus, todas chegaram exatamente como ele havia especificado. Todo milagre passa por 3 estágios distintos, assim como toda gravidez. O primeiro estágio é a concepção espiritual, quando sua oração específica, visualização clara e fé genuína se encontram no reino invisível. Este é um momento de grande alegria e expectativa, mas também o início de um processo que requer paciência e perseverança. O segundo estágio é a gestação espiritual, o período entre a concepção e a manifestação física. Este é o estágio mais desafiador, pois é quando os sentimentos desaparecem, as circunstâncias parecem contrárias, e outras pessoas duvidam. É aqui que a maioria dos cristãos aborta espiritualmente suas respostas. Eles mudam de oração, desistem da fé, ou começam a orar por outra coisa. O terceiro estágio é o nascimento espiritual, quando sua resposta finalmente se manifesta no mundo físico. Este é o momento de maior glória, quando você pode ver, tocar e experimentar aquilo pelo que orou. Mas é importante entender que este terceiro estágio só acontece se você perseverar fielmente através dos 2 primeiros. Durante o período de gestação espiritual, sua responsabilidade não é duvidar, reclamar ou desistir. Sua responsabilidade é nutrir espiritualmente aquilo que foi concebido. Assim como uma mãe cuida da alimentação, do descanso e dos exercícios durante a gravidez, você precisa cuidar espiritualmente de sua resposta durante a incubação. Isso significa manter a confissão de fé. Mesmo quando não sente nada, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias, você continua declarando que já possui aquilo pelo que orou. Significa agradecer diariamente pela resposta que ainda não se manifestou fisicamente. Significa agir como se já tivesse recebido, preparando-se para a chegada do milagre. A gratidão é o alimento espiritual a que acelera o desenvolvimento de sua resposta. Quanto mais você agradece pela resposta que ainda não se manifestou fisicamente, mais rápido ela se desenvolve no reino espiritual. A reclamação, por outro lado,
é um veneno espiritual a que retarda ou até mesmo pode abortar a sua resposta. O perdão é outro fator crucial. Ressentimentos, mágoas e falta de perdão criam toxinas espirituais que contaminam o ambiente onde sua resposta está se desenvolvendo. Muitas pessoas descobriram que suas orações foram respondidas rapidamente depois que perdoaram alguém que as havia ofendido. Uma das descobertas mais revolucionárias de David Yonggi Cho foi o poder da confissão positiva durante o período de incubação espiritual. Romanos 4:17 revela este princípio, que Deus chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Se Deus faz isso, nós também devemos fazer. Você precisa começar a falar, agir e viver como se sua resposta já fosse uma realidade presente, não uma possibilidade futura. Isso não é fingimento ou mentira, é fé em ação. É cooperar com o método divino de criação através da palavra falada. Quando você declara consistentemente que já possui aquilo pelo que orou, está alimentando espiritualmente sua resposta e acelerando seu desenvolvimento. Quando você fala dúvidas, medos ou reclamações, está prejudicando o crescimento espiritual de sua resposta. Suas palavras durante o período de incubação são tão importantes quanto a alimentação de uma mãe durante a gravidez. Palavras de fé nutrem e fortalecem. Palavras de dúvida enfraquecem e podem até abortar espiritualmente sua resposta. Quando uma mulher está grávida, ela não compra roupas de bebê apenas depois que a criança nasce. Ela se prepara durante toda a gestação. Prepara o quarto, compra fraldas, escolhe o nome, conta para os parentes. Ela age como se o bebê já fosse uma realidade presente, não uma possibilidade futura. Da mesma forma, durante a incubação espiritual de sua resposta, você precisa se preparar praticamente para recebê-la. Se orou por um emprego, prepare o currículo, compre roupas adequadas, estude sobre a área. Se orou por cura, comece a fazer planos para depois da cura, agradeça antecipadamente, conte para outros sobre o milagre que está vindo. Esta preparação prática não é presunção, é fé demonstrada através de ações concretas. É a evidência de que você realmente acredita que Deus já concedeu seu pedido e que é apenas uma questão de tempo até a manifestação física. Uma das questões mais difíceis para os cristãos é entender por que algumas respostas demoram tanto para se manifestar. A resposta está no fato de que Deus opera em dimensões eternas onde o timing perfeito é mais importante que a velocidade de entrega. Assim como cada bebê tem seu tempo natural de gestação, você não pode acelerar artificialmente sem prejudicar a criança. Cada resposta de oração tem seu período natural de incubação. Tentar forçar Deus a acelerar este processo pode resultar em uma resposta prematura que não terá a qualidade e completude que Deus planejava. Muitas vezes, o que parece demora é na verdade preparação. Durante o período de incubação, Deus não está apenas preparando sua resposta, Ele está preparando você para receber a resposta. Talvez você não esteja maduro o suficiente, preparado o suficiente, ou forte o suficiente para receber agora aquilo pelo que orou. Existem forças espirituais que trabalham ativamente para interromper o processo de incubação de suas respostas. O primeiro inimigo é a impaciência. Vivemos em uma cultura de gratificação instantânea onde tudo deve ser rápido e imediato. Esta mentalidade é totalmente contrária aos princípios do reino de Deus. O segundo inimigo é a dúvida baseada nos sentimentos. Quando a euforia inicial da concepção espiritual desaparece, muitos cristãos interpretam isso como sinal de que Deus não ouviu sua oração. Na verdade, a ausência de sentimento é normal e esperada durante a incubação espiritual. O terceiro inimigo é a pressão social. Outras pessoas podem questionar sua fé, zombar de suas declarações, ou tentar convencê-lo de que você está sendo iludido. Lembre-se de que elas não podem ver o que está acontecendo no reino espiritual, assim como ninguém podia ver você quando estava no ventre de sua mãe. O quarto inimigo é a mudança de foco. Muitos cristãos começam a orar por uma coisa, mas depois mudam para outra quando não veem resultados imediatos. Isso é como uma mulher grávida que muda de bebê durante a gestação,
simplesmente impossível. Uma vez que a concepção espiritual aconteceu, você deve manter o foco até o nascimento. Para aplicar efetivamente a lei da incubação espiritual em sua vida, siga estes passos fundamentais e, primeiro, identifique claramente uma área específica que precisa de intervenção divina. Seja tão detalhado quanto possível: cor, tamanho, localização, tempo, características específicas. Segundo, encontre um lugar tranquilo e feche os olhos. Visualize clara e detalhadamente aquilo pelo que você vai orar. Veja-o com os olhos da imaginação como se já fosse real. Terceiro, ore uma única vez de forma específica e definitiva. Quando sentir a fé explodir em seu coração, reconheça que a concepção espiritual aconteceu. Quarto, a partir deste momento, mude completamente sua linguagem e atitude. Comece a falar e agir como se já possuísse aquilo pelo que orou. Quinto, prepare-se praticamente para receber sua resposta. Tome ações concretas que demonstrem sua fé. Sexto, mantenha diariamente sua confissão de fé e gratidão, independentemente dos sentimentos ou circunstâncias. Sétimo, seja paciente com o tempo de Deus e resista a todos os inimigos da incubação espiritual. A lei da incubação espiritual não é apenas um conceito teológico interessante, é um princípio prático que pode revolucionar completamente sua vida de oração e seus resultados espirituais. Quando você compreende que suas orações específicas geram concepções espirituais que precisam de tempo para se desenvolver, você para de viver em frustração e passa a viver em expectativa confiante. Você não precisa mais se desesperar quando os sentimentos desaparecem ou quando as circunstâncias parecem contrárias. Você compreende que isso é normal durante a incubação espiritual. O que importa não é o que você sente, mas o que você crê. O que importa não é o que você vê com os olhos físicos, mas o que você enxerga com os olhos espirituais. O desafio para você hoje é revolucionário: pare de orar vagamente e comece a orar especificamente. Identifique uma área de sua vida que precisa de resposta divina. Ore uma única vez de forma definitiva. Sinta a fé explodir em seu coração. Reconheça que neste momento a concepção espiritual aconteceu. A partir de hoje, mude completamente sua postura. Comece a agir como se já possuísse aquilo pelo que orou. Prepare-se para receber. Agradeça diariamente. Mantenha sua confissão de fé. E aguarde com expectativa confiante o momento glorioso em que sua resposta nascerá do reino espiritual para o reino físico. Sua época de frustração com orações sem resposta acabou. Sua temporada de dúvidas sobre se Deus realmente ouve suas orações terminou. Você agora conhece a lei da incubação espiritual e sabe exatamente como cooperar com Deus para gerar espiritualmente seus milagres. É hora de começar a viver como alguém que realmente compreende como o reino de Deus opera.